Meu nome é Breno Altman e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. A retirada de Joe Biden da disputa presidencial norte-americana é o fato mais comentado dos últimos dias, com sua provável substituição por Kamala Harris, atual vice-presidente dos Estados Unidos. Entre os democratas, que estavam desesperados com as perspectivas eleitorais depois do primeiro debate de Biden contra Trump, a mudança está sendo recebida com alívio e otimismo. Mesmo que Kamala não seja das figuras mais populares do país, representaria uma lufada de energia e vitalidade. Mas não é apenas dos Estados Unidos que sopram ares de euforia com o novo cenário. Aqui no Brasil, também há entusiasmo em amplos setores políticos. Graça forte o receio de que eventual vitória republicana alimentaria a onda de extrema-direita mundo afora, o que igualmente poderia vitaminar o bolsonarismo. Para alguns, Kamala seria o mal menor, a única possibilidade de deter Donald Trump. Para outros, por ser mulher e negra, o triunfo da democrata traria uma mudança fundamental, ao menos simbólica. Seria a primeira mulher negra a presidir os Estados Unidos. Para outros ainda, a vice-presidente e seu partido fariam parte de um suposto bloco democrático, lado a lado com partidos de esquerda, constituindo-se esses partidos de esquerda e os democratas norte-americanos em aliados estratégicos contra o chamado neofascismo, contra a extrema-direita. Pois bem, esses serão os assuntos que iremos tratar hoje, tentando responder a 3 perguntas que julgo serem fundamentais. A primeira: o que muda efetivamente no cenário eleitoral dos Estados Unidos com a saída de Joe Biden e a sua substituição por Kamala Harris? A segunda pergunta: quais as reais diferenças entre os democratas e os republicanos, entre Kamala Harris e Donald Trump? A terceira pergunta: a esquerda brasileira deveria torcer por Kamala Harris e apoiá-la, especialmente com a euforia que muitas vozes têm manifestado? Vamos lá. Falemos primeiro das mudanças e perspectivas do cenário eleitoral norte-americano. Obviamente, o debate entre Biden e Trump foi efetivamente um desastre para o democrata, que saiu do encontro desmoralizado e isolado. Os sinais de sua debilidade eram antigos e notáveis, mas a disputa cara a cara naquele debate com Trump escancarou uma imensa vulnerabilidade física e mental. Ainda que as pesquisas imediatamente posteriores ao debate não tenham registrado alterações significativas entre eleitores de um ou outro dos candidatos, com uma pequena variação em favor de Trump, é inegável que a gangorra do ânimo político pareceu se inclinar, depois do debate, fortemente em favor do republicano, enquanto a sua base eleitoral, a base eleitoral republicana, ganhou mais confiança e entusiasmo, tanto para fazer campanha e doações quanto para votar. A dos democratas tendeu a refluir expressivamente depois daquele debate. Como o voto nos Estados Unidos é facultativo, o estado de ânimo dos eleitores tem mais peso, muitas vezes, que sua preferência eleitoral. As pesquisas identificam essas preferências, mas é muito difícil que as pesquisas consigam, com tanta antecedência, indicar quem irá ou não comparecer às urnas. Essa foi a razão do pânico instalado no Partido Democrata, levando a uma crescente pressão pela renúncia de Biden à candidatura reeleitoral.
A situação ficou ainda mais turva para os democratas depois do atentado sofrido por Donald Trump no dia 15 de julho. Novamente, os números das pesquisas tiveram somente uma leve alteração. O cenário, no entanto, sofria um terremoto, mesmo que as pesquisas não o tenham detectado de uma maneira mais clara. O Trump malvadão, inimigo dos imigrantes e das minorias, o fascista a ser abatido, se transformava, depois do atentado, em vítima de uma agressão brutal que mobilizou solidariedade até de seus mais duros adversários, dentro e fora dos Estados Unidos. Além disso, o atentado sofrido passou a ocupar de forma positiva para o republicano o centro do noticiário e das redes sociais. A pressão pela substituição de Biden, a partir de então, subiu como um foguete. As lideranças do Partido Democrata, os meios de comunicação aliados e as frações burguesas mais próximas aos democratas passaram a exigir que o presidente cedesse seu lugar, o que acabou ocorrendo no último domingo, dia 21 de julho. O presidente, ao renunciar, deu uma derradeira cartada, anunciando sua vice como a candidata que apoiava para substituí-lo. O primeiro motivo dessa cartada de Biden foi evitar o fiasco completo da imagem que gostaria de deixar sobre sua administração. O que seria dito no futuro de um governo incapaz de colocar o presidente e a vice na disputa pela reeleição? Claramente, seria uma mensagem de fracasso absoluto, o que Biden quis evitar a todo custo. A segunda razão é que Kamala representa um certo antídoto para o desgaste dos democratas entre os eleitores mais jovens e progressistas, principalmente aqueles eleitores que se sentem muito contrariados com as guerras na Ucrânia e a de Israel contra o povo palestino. Ainda que a vice seja um falcão, que é o linguajar empregado nos Estados Unidos para identificar alguém de posições mais duras, mais conservadoras, ela é um falcão entre os democratas. Kamala Harris, ainda que seja um falcão, apoiadora irrestrita tanto de Zelensky quanto do sionismo, do Estado colonial e racista de Israel, o seu nome pode ser apresentado como uma repactuação com aquilo que a filósofa Nancy Fraser chama de neoliberalismo progressista. Por ser mulher e negra, Kamala acionaria os estoques sobressalentes das pautas vinculadas à representatividade e diversidade, que ainda poderiam animar as fatias do eleitorado democrata mais insatisfeitas com Biden. Pelo menos, Kamala poderá fazer campanha reivindicando o direito de ser a primeira mulher e a primeira negra a presidir os Estados Unidos. Isso pode ser um certo antídoto junto a alguns grupos do eleitorado democrata. O terceiro grande argumento em favor de Kamala, e isso também contou e muito na decisão de Biden em apoiá-la, em tomar a iniciativa de apoiá-la imediatamente depois da sua renúncia à candidatura, o terceiro grande argumento é que ela representa os mesmos interesses internos e imperialistas que Biden, a saber, as frações capitalistas, cujos lucros dependem da livre internacionalização do capital. É o caso, entre essas frações, é o caso das grandes plataformas de redes e dados, as demais empresas vinculadas à tecnologia da informação, o complexo bélico-industrial, as companhias farmacêuticas, a rede industrial da transição verde, o sistema financeiro, a indústria cultural, especialmente a cinematográfica, e assim por diante. O que todo mundo quer saber, no entanto, é se a substituição poderá dar certo. Ainda não há pesquisas que indiquem uma resposta mais segura a essa indagação. Contudo, alguns fatores podem ser
imediatamente analisados. Claro que Kamala injeta novidade, energia e jovialidade à campanha democrata, além de tentar trazer à cena principal bandeiras de raça e gênero. É uma boa adição de combustível para a largada. Além disso, sua própria entrada em cena, da maneira como ocorre, tira relativamente de pauta o atentado contra Trump e o recoloca como o inimigo a ser abatido, como ficou claro na mudança de discurso dos democratas e na cobertura dos meios de comunicação ligados ao Partido Democrata, como é o caso do jornal The New York Times. Houve um remanejamento na pauta a partir do momento em que Kamala Harris substitui Joe Biden. Também é possível que parte do eleitorado desgarrado dos democratas por temas como Ucrânia e Gaza, entre outras decepções com Biden, é possível que parte desse eleitorado desgarrado sinta-se anestesiado pela substituição e mais disposto para voltar ao jogo, aceitando que derrotar o republicano de extrema-direita, Donald Trump, seja objetivo suficientemente relevante para sair de casa e votar em Kamala Harris. O outro lado da moeda é que o tempo está curto. Carregar nas costas um presidente incapaz de se candidatar à reeleição não é um fardo leve, e a aposta em fortificar o tema de representatividade, inato a Kamala, por ser mulher e negra, esse reforço do tema da representatividade pode funcionar como fator de mobilização do eleitorado mais duro de Trump, assentado sobre trabalhadores brancos, homens sem formação superior, majoritariamente religiosos e saudosistas de um passado próspero. Kamala pode ser uma identificação ainda mais clara do que Biden de políticas que favorecem determinados grupos sociais em detrimento desses trabalhadores brancos que se sentem atingidos por um conjunto de riscos. Foram perdendo espaço para imigrantes, esses homens trabalhadores brancos foram perdendo espaço para as mulheres, foram perdendo espaço para os negros, foram perdendo espaço para distintos grupos. Essa é a percepção entre esses trabalhadores brancos, e Donald Trump manipula esse sentimento com muita competência, há que se reconhecer. De quebra, Kamala não tem a simpatia natural de movimentos sociais, incluindo os coletivos negros, ao contrário do que ocorria com Barack Obama. Ligada à ala mais conservadora do Partido Democrata, ainda que abrace pautas progressistas como o direito ao aborto, Kamala sempre foi uma intransigente defensora das políticas de encarceramento em massa e deportação de imigrantes, quando chefiou a Procuradoria da Califórnia. É uma das políticas mais abençoadas com o financiamento ou pelo financiamento do lobby sionista e tem relação íntima com o complexo bélico-industrial. Kamala, portanto, não expressa nenhum setor do Partido Democrata que possa efetivamente mobilizar o eleitorado mais progressista. Os laços de Kamala Harris são fundamentalmente com o setor mais conservador do Partido Democrata, liderado nas últimas 3 décadas pela família Clinton. Não é? Isto é um fato a se registrar. Para concluir, pode-se dizer que a substituição de Biden por Kamala é eleitoralmente benéfica aos democratas a curto prazo, nessas primeiras semanas, pois tira um bode da sala e traz sentimentos de esperança aos democratas, ao menos provisoriamente detendo a ofensiva que Trump desencadeou com o debate e o atentado. O problema para os democratas, um pouco mais à frente, é que Kamala representa um governo mal visto por boa parte dos eleitores insatisfeitos à esquerda e à direita
com a conjugação entre percepção de decadência socioeconômica e exaustão de políticas guerreiras que comprometem o orçamento público sem resultados satisfatórios. Os Estados Unidos financiam o Estado de Israel, os Estados Unidos financiam a Ucrânia, são bilhões e bilhões de dólares, enquanto que a vida do povo americano, a percepção que os norte-americanos têm sobre sua própria vida é de uma contínua decadência econômica e social. Isto é um baita de um problema para Kamala avançar eleitoralmente. Ela representa esse governo. Trump é um bom alvo para atrair o voto negativo contra o republicano, mas essa dinâmica provavelmente terá menos potencial do que em 2020, quando Trump era o presidente e o país vivia a catástrofe de suas políticas para enfrentar a pandemia provocada pelo Covid-19. Outra coisa, essa bandeira, o voto contra o perigo antidemocrático, será suficiente para Kamala ultrapassar a antipatia acumulada em relação a um governo, repito, do qual ela é voz relevante? A ver, o jogo está em aberto, mas esses são os componentes que a gente pode analisar neste momento. Vamos então à segunda pergunta que eu propus para hoje, a segunda pergunta do nosso programa. Quais as reais diferenças entre os democratas e os republicanos, entre Kamala Harris e Donald Trump? Pessoal, eu vou começar com uma afirmação bem clara. Democratas e republicanos são duas alas de um mesmo sistema, do sistema imperialista construído nos Estados Unidos. O sistema imperialista não tem a ver apenas com a política externa que os Estados Unidos realiza. Tem a ver com os interesses de classe que o Estado norte-americano representa dentro e fora do país. Quando a gente fala em sistema imperialista, nós estamos falando em determinadas frações da burguesia norte-americana cujos interesses são internos e externos. Essas frações monopolistas da burguesia norte-americana são representadas tanto pelos republicanos quanto pelos democratas. Esses dois setores, republicanos e democratas, representam partes distintas da burguesia norte-americana, frações distintas da burguesia imperialista norte-americana, mas ambos integram esse sistema imperialista. Repito, não diz respeito apenas à política externa. É um equívoco dizer os democratas e os republicanos, eles são a mesma coisa no que diz respeito à política externa. E nem isso é verdade, eles têm também suas diferenças em relação à política externa. Mas internamente, os democratas são mais ligados aos trabalhadores, os republicanos são mais ligados aos grandes empresários. Isso é falso. Tanto republicanos quanto democratas representam o sistema imperialista, representam a mesma burguesia imperialista dos Estados Unidos. Nos últimos anos, nas últimas décadas, os republicanos e os democratas passaram a representar frações diferentes dessa burguesia. E isso explica as duas principais contradições que vivem, as duas ou três principais contradições que existem entre democratas e republicanos. Os democratas, como eu já me referi ao falar de Kamala Harris, os democratas representam aqueles setores da burguesia, aqueles setores dos capitalistas norte-americanos mais vinculados à internacionalização do capital. A que setores eu estou me referindo? Eu vou repetir porque eu já os citei quando falei sobre Kamala Harris. Eu estou me referindo ao complexo bélico industrial, a indústria da tecnologia da informação, as grandes plataformas de redes e dados, as companhias farmacêuticas, a indústria cultural, especialmente a indústria cinematográfica, são frações da burguesia norte-americana que ganharam muito com a chamada globalização. O que foi a globalização? Na prática, em síntese, os Estados Unidos abriram suas fronteiras para
para as mercadorias e os capitais de todos os países do mundo, em troca de todos os demais países do mundo abrirem suas fronteiras para as mercadorias e os capitais norte-americanos. De tal sorte que aquilo que os Estados Unidos fossem perder, ou viriam a perder no seu mercado interno, eles recuperariam com folga e lucro nos mercados externos. Isso é a forma da globalização. No entanto, isso beneficiou alguns setores da burguesia norte-americana e prejudicou outros. Esses setores beneficiados pela globalização estão vinculados aos democratas. Os setores mais prejudicados pela globalização, depois de 30 anos, com o avanço da economia chinesa, com o aumento dos salários na China, e uma série de outros fatores, os setores da burguesia norte-americana prejudicados com a globalização, depois de 20 ou 30 anos, esses setores estão representados mais pelo Partido Republicano e por Trump. Que setores são esses? Construção civil, indústria siderúrgica, indústria do petróleo. São os setores menos internacionalizados da burguesia norte-americana. São os setores que dependem do mercado interno dos Estados Unidos, que não tem como recuperar com folga no exterior as perdas provocadas pelas aberturas de mercado nos Estados Unidos. Esses setores passaram a apoiar um discurso nacionalista, um programa nacionalista, esse programa chamado MAGA, né? MAGA, Make America Great Again, fazer a América, os Estados Unidos, grande novamente, America First, esse programa ultranacionalista, nacional chauvinista, representado por Trump, que é um discurso que representa esses setores da burguesia prejudicados pela globalização e também setores da classe trabalhadora, que perderam seus empregos porque as fábricas deixaram de existir nos Estados Unidos. Esses setores da classe trabalhadora que são ludibriados por Trump, que é capaz de convencê-los que o problema não está no capitalismo norte-americano, mas está nos imigrantes, está nos negros, está naqueles grupos que foram roubando empregos, quando, na verdade, o que aconteceu foi que a dinâmica do capitalismo, na sua etapa imperialista, fez com que muitas empresas norte-americanas fechassem suas plantas nos Estados Unidos e construíssem plantas em países nos quais os salários e os impostos eram menores para aumentar sua taxa de lucro. Trump consegue mobilizar grande parte da classe trabalhadora branca norte-americana a partir de valores conservadores e a partir dessa percepção de que a vida dos norte-americanos foi estragada pelos estrangeiros, pelos imigrantes, que é também a percepção desses setores da burguesia que passaram a ter perda de lucratividade em função dos mecanismos da globalização. Portanto, para sintetizar, os democratas representam aquela fração da burguesia vinculada fundamentalmente à internacionalização do capital e vinculada à globalização. Os republicanos representam hoje, fundamentalmente, uma fração da burguesia norte-americana que precisa de proteção do Estado para poder recuperar sua taxa de lucro e para poder recuperar suas próprias cadeias produtivas. Vejam, democratas e republicanos, portanto, são expressões políticas da mesma classe. Não tem nada a ver, por exemplo, com a situação brasileira. As pessoas podem criticar o PT, apontar contradições, mas o PT não é um partido da burguesia brasileira. O PT é o grande partido da classe trabalhadora do Brasil. O PT não é representante de setores da burguesia. Acertando ou errando, isso é um outro tema, o PT é um partido da classe trabalhadora. E isso ocorre em vários outros países. As forças de esquerda representam a classe trabalhadora. O Partido Democrata não tem nada a ver com esquerda. O Partido Democrata é uma ala da burguesia imperialista norte-americana. E o Partido Republicano é outra ala. Isso faz com que essa contradição entre democratas e republicanos, essa contradição entre os setores da burguesia beneficiados pela internacionalização e os setores da burguesia que passaram a estar prejudicados pela internacionalização do capital, esse conflito leva a outros conflitos estratégicos. Eu vou citar os 2 ou 3 principais para ficar bem clara a minha opinião, a minha análise a respeito. Primeiro, o Donald Trump tende a medidas de fechamento da economia norte-americana e de redução de determinados vínculos
que os Estados Unidos fixou ao construir o sistema imperialista mundial, aqueles vínculos especialmente com a Europa. O Donald Trump não enfrenta apenas as ameaças que a economia chinesa joga sobre a economia americana. O Donald Trump propõe que a burguesia norte-americana repactue suas relações, inclusive com a burguesia europeia e com a burguesia japonesa. A burguesia norte-americana funcionou sempre como uma locomotiva do capitalismo mundial, trazendo benefícios para a burguesia europeia e japonesa no curso desse processo. Donald Trump propõe medidas que, principalmente, ataquem a economia chinesa, mas também que façam sobressair os interesses da burguesia norte-americana sobre os interesses da burguesia europeia e da burguesia japonesa. É muito clara esta visão de Donald Trump. Os democratas não. Os democratas querem preservar integralmente o sistema imperialista mundial e as relações de troca com as burguesias da Europa e do Japão, além da burguesia sul-coreana, que também é importante. Por que os democratas querem isso? Porque isso é do interesse daquela fração da burguesia norte-americana a qual me referi, que tem interesses na manutenção e ampliação da internacionalização do capital. O fato de que a burguesia europeia e japonesa possa ter espaço na economia norte-americana através das suas mercadorias e dos seus capitais não é um problema para essa fração internacionalizada da burguesia norte-americana, desde que o capital norte-americano tenha possibilidades de exportar suas mercadorias e seus capitais para a Europa, para o Japão, para a Coreia do Sul e para as demais regiões do planeta, né? Há também diferenças entre democratas e republicanos sobre como enfrentar esse cenário de polarização. Os democratas propõem fundamentalmente reforçar a aliança com a Europa e enfrentar como um bloco a aliança entre China e Rússia. Os republicanos, exatamente porque consideram a China seu principal inimigo e não a Rússia, porque consideram que a prioridade é econômica, a disputa entre a economia norte-americana e a economia chinesa, e não geopolítica, como consideram os democratas, que colocam a principal disputa entre o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, e o Oriente, liderado pela Rússia e a China. Os democratas têm uma política de enfrentar em bloco a Rússia e a China, e isso nós vemos muito claramente na situação ucraniana. Os republicanos querem estabelecer algum grau de neutralização da Rússia e concentrar o enfrentamento com a China. É uma segunda diferença importante. Os republicanos, com Trump, incentivam aquelas correntes de extrema-direita que são nacional-chauvinistas, como são os republicanos, em outros países, correntes como a extrema-direita na França, na Itália, em Portugal, na Espanha. Essas correntes nacionalistas, nacional-chauvinistas da Europa, essas correntes de extrema-direita na Europa, que coincidem com os interesses dos republicanos, que são os interesses de desmontar o pacto da globalização e permitir que medidas de proteção nacional dos interesses capitalistas sejam adotadas com mais vigor. Trump também está, junto com esses grupos da extrema-direita europeia, diante da consideração de que o velho regime da democracia liberal, as velhas liberdades democráticas conquistadas no século XX, elas podem ser um estorvo para enfrentar a China, ou para enfrentar a China e a Rússia, que é necessário regimes políticos mais duros, capazes de adotar medidas mais firmes no momento em que o mundo se polariza. Os democratas acham que ainda é possível fazer esse enfrentamento contra a Rússia e a China, tanto no plano geopolítico quanto no plano interno, mais ou menos preservando o regime de democracia liberal, embora todos os governos democratas do último período tenham reduzido as liberdades democráticas. Ou nós vamos esquecer o que faz o governo Biden e as lideranças democratas nos mais diferentes estados e grandes cidades dos Estados Unidos, o que fazem os democratas contra os estudantes que são solidários
ao povo palestino, a onda de repressão nas universidades dos Estados Unidos ou na Europa. Os democratas também são repressivos, violentamente repressivos, cada vez mais repressivos. Mas eles buscam manter um discurso de preservação da democracia liberal, enquanto que Trump começa a acenar, embora não o diga claramente, fica aberta uma janela de que Trump pode, em algum momento, querer mudar o regime político nos Estados Unidos, entorpecendo, liquefazendo ou até rompendo com determinados padrões da democracia liberal. Esses são os conflitos entre republicanos e democratas. São conflitos dentro de um mesmo campo. Os democratas não são de esquerda, os democratas fazem parte da direita mundial. Os democratas representam interesses da burguesia imperialista norte-americana, tal qual os republicanos. Mas democratas e republicanos representam alas diferentes da burguesia norte-americana. E por representarem alas diferentes da burguesia norte-americana, republicanos e democratas constroem diferentes blocos de classe. É normal que os democratas, por conta desse seu discurso, dessa sua política, dos interesses que representam, os democratas tendem a buscar construir um bloco de classes que atraia os trabalhadores organizados e sindicalizados, que atraia as minorias. Os democratas tentam se apresentar com um programa, esse programa neoliberal progressista. Os democratas tentam se apresentar como defensores e apresentam políticas que defendem, em certa medida, a distribuição de renda, que apresenta a construção de serviços públicos mais universais, que possam atrair essa classe trabalhadora mais organizada. Os democratas tentam atrair setores da imigração, os democratas tentam atrair grupos minoritários como os negros, os democratas tentam absorver questões de raça, além das questões de raça, também as questões de gênero, enquanto que os republicanos dialogam com os Estados Unidos das profundezas, né? Os Estados Unidos das pequenas e médias cidades, da classe trabalhadora tradicional, branca, que se sente ameaçada por questões de raça e gênero, que sentem as relações do patriarcado começando a ruir, e isso afeta a maneira como levam sua vida. Então, os republicanos constituem um outro bloco de classe. Claro, há diferenças em relação a isso. Os republicanos são nesse momento, mais neoliberais que os democratas, propõem um programa mais claramente de redução de impostos dos mais ricos, de privatizações, de liberdade para o grande capital, de hipercapitalismo. Esta é a lógica do programa republicano, o programa da extrema-direita no mundo inteiro. Os democratas, ainda que nos marcos do neoliberalismo, propõe um pacote mais amplo de políticas compensatórias, de financiamento do Estado, aqueles setores da burguesia norte-americana que foram afetados pela globalização. A infraestrutura norte-americana está muito abalada nos últimos anos, porque exatamente houve um enfraquecimento das empresas norte-americanas vinculadas à infraestrutura, que são empresas de baixo grau de internacionalização. Então, é esse o conflito que existe. E é com base na análise desse conflito que eu vou tentar responder, pessoal, a terceira pergunta. A terceira pergunta que eu fiz talvez seja a que mais nos importa. A esquerda brasileira deveria torcer por Kamala Harris e apoiá-la, especialmente com a euforia que muitas vozes têm manifestado? Olha, eu vou dizer o seguinte, é até razoável as pessoas preferirem que ganhe Kamala Harris do que Donald Trump. Afinal, se ganha Donald Trump, para a situação brasileira, se ganha Donald Trump, isso pode ser um reforço a Jair Bolsonaro. É uma análise razoável pensar assim e dizer, bom, por conta do Brasil e da América Latina, eu prefiro que ganhe Kamala Harris e não Donald Trump. São farinhas do mesmo saco, mas ganhando Kamala, bloqueando Trump, para a América Latina e para o Brasil é melhor. Ok, é uma análise racional, fria, e está bem na política, sim. Né? Na política, a gente também deve compreender os conflitos internos ao bloco que se quer combater. No bloco imperialista, você tem o bloco imperialista norte-americano, você tem a fração republicana e a fração democrata.
Nesse momento, para o Brasil, é melhor que perca Trump e ganhe Kamala? Ok, pode ser que sim. Agora, outra coisa é a euforia com o Kamala Harris. Outra coisa é a apologia da Kamala Harris. Outra coisa é o irmanamento com Kamala Harris. Outra coisa é considerar os democratas como parte de um bloco antifascista. Outra coisa é desconsiderar que os democratas são parte do sistema imperialista, que os democratas são um dos dois braços da burguesia imperialista norte-americana. Outra coisa é esquecer que o governo de Biden e Kamala Harris é cúmplice direto, corresponsável pelo genocídio do povo palestino. Outra coisa é desconhecer que foi o governo democrata de Obama com Biden de vice que esteve nos bastidores do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e da Lava Jato. Outra coisa é esquecer o que é o Partido Democrata e o que representa Kamala Harris. A atitude de certas vozes da esquerda brasileira é vergonhosa. Esses aplausos sem críticas, essa coisa de ministro publicar a notícia de que Kamala é a candidata, celebrando essa notícia e tendo como pano de fundo no seu post no Instagram o hino dos Estados Unidos. Outra coisa muito diferente de fazer um cálculo frio é considerar que é uma coisa fantástica que a Kamala Harris pode ser a primeira mulher negra norte-americana a presidir o país e aplaudir isso como se fosse um grande feito, como se isso fosse o que mais importasse, como se a representatividade fosse a questão mais importante e isso pudesse trazer alguma mudança estrutural. Este tipo de atitude, na minha opinião, além de vergonhoso, esse tipo de atitude é antipedagógico, é incorreto do ponto de vista histórico e político, porque passa uma mensagem para a militância, para o povo brasileiro, de que o Partido Democrata é amigo dos povos, de que se ganhar a Kamala Harris, ganham os povos do mundo, de que se ganha a Kamala Harris, a política que será seguida pelos Estados Unidos fará bem aos povos do mundo. E isso não é verdade. Ganhando Kamala Harris ou ganhando Donald Trump, os inimigos dos povos continuarão governando os Estados Unidos. Um e outro, Kamala e Donald Trump, representam dois lados, duas faces do mesmo sistema. Taticamente, momentaneamente, é melhor que ganhe Kamala do que ganhe Trump? É melhor que ganhe Kamala para, ao impedir a vitória de Trump, isso seria benéfico, por exemplo, para a esquerda brasileira? Ok, mas sem essa euforia antipedagógica, sem essa apologia do Partido Democrata, sem renunciar a um espírito crítico. É necessário entender que o grande embate do mundo de hoje não é um embate genérico entre a democracia e o autoritarismo, entre a democracia e o neofascismo. Não é esse o embate. O embate é entre os povos e o sistema imperialista. Esse é o grande embate. E eu vou terminar lembrando uma frase atribuída ao grande cineasta Pier Paolo Pasolini, grande cineasta italiano Pier Paolo Pasolini. Pasolini, que era militante do Partido Comunista Italiano até os anos 50, ele teria cunhado essa frase no início dos anos 70. Prestem atenção à frase. A burguesia ainda criará um fascismo para inventar um antifascismo que lhe permita manter a hegemonia das ideias liberais e domesticar a esquerda. Prestar atenção na frase? Pois é. Eu acho que é uma frase que nos leva a pensar sobre o que está acontecendo no mundo e o que significam esses apelos incessantes e acríticos à unidade contra o fascismo. Será que isso, se é feito de forma crítica e abraçando-se a democracia liberal, não é uma forma de domesticação da esquerda, como alertava Pier Paolo Pasolini?
É isso que eu queria falar e aqui encerro minha longuíssima exposição de hoje, dobrou o tempo que ela deveria durar. Antes de passarmos às perguntas e comentários, eu queria lembrar a vocês que a Opera Mundi sofreu e continua sofrendo ataques sionistas desde que iniciou a cobertura da ofensiva do Estado de Israel contra o povo palestino. Seguimos lutando para levar informação gratuita e independente a todos, mas precisamos de ajuda para manter e desenvolver nossa cobertura jornalística. A Opera Mundi está lançando uma campanha de arrecadação e você pode ajudar com menos de R$ 100 por mês. Até o dia 20 de agosto, aqueles que fizerem assinaturas solidárias semestrais no valor de R$ 60 mensais em nosso site receberão uma camiseta exclusiva da Palestina Livre com ilustração do cartunista e ativista Carlos Latoufi. E quem fizer uma assinatura anual no valor de R$ 75 mensais receberá a camiseta e um exemplar autografado do livro Contra o Sionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista da minha autoria. Fazendo essas contribuições, vocês nos ajudam a seguir denunciando os crimes de guerra cometidos contra o povo palestino, nos ajudam a seguir desenvolvendo um jornalismo crítico e independente que ajude na informação e na capacidade de análise do nosso povo. Contribuam, nós precisamos mais do que nunca do apoio de todos vocês. Não importa como vocês achem possível contribuir, contribuam. Opera Mundi sobrevive e avança graças ao apoio dos seus leitores e espectadores. É o pedido que eu faço a vocês. Vamos agora às perguntas e comentários de nossos espectadores e espectadoras. Hoje temos bastante pergunta. Vamos lá. Sabchuk Gerson contribuiu com o Superchat. Breno, qual é a sugestão de um livro sobre Gaza em português? Você já comentou, porém não notei. Contra o sionismo já tenho. Puxa vida, Sabchuk. Assim de cabeça você me pegou. Eu vou te pedir para deixar seu e-mail e a produção do programa te manda algumas sugestões assim que eu me recordar aqui. Tá bem? Isso você quer sobre, não é sobre a guerra contra o povo palestino em Gaza. Estou imaginando que é sobre a história da faixa de Gaza. Escreva para a nossa produção. Pode ser aqui no próprio espaço do chat do YouTube e a gente vai te fazer uma ou duas indicações a esse respeito. Lucas Pereira. Breno, o que você acha das candidaturas do PSL, Partido Verde e do Cornel West? E como você vê a política eleitoral do DSA e do histórico Partido Comunista dos Estados Unidos? Olha, Lucas, eu acho que a esquerda norte-americana ela faz bem. A esquerda são esses partidos que você listou, né? PSL, Partido Verde, o partido que agora pelo qual está concorrendo o Cornel West. A esquerda americana existe, ela é pequena, ela é fraca. Uma parte dela disputa eleitoralmente através do Partido Democrata, é o caso do DSA, dos Socialistas Democráticos da América, não é? Que é a sigla em inglesa DSA. A esquerda norte-americana tem que buscar construir o seu caminho. O DSA, embora dispute eleições pelo Partido Democrata, o seu projeto é construir um terceiro partido, um partido de esquerda que se contraponha tanto a republicanos quanto aos democratas. Eu até brinquei no meu Twitter, no X, né, recentemente, que se eu fosse norte-americano, eu votaria na candidatura da Cláudia Lacruz, do PSL. Eu acho, infelizmente isso ainda não aconteceu, que esses partidos da esquerda norte-americana deveriam ter se unido e apresentado uma candidatura, na verdade uma anticandidatura, não é? Tanto para enfrentar Trump quanto para enfrentar um candidato dos democratas, que agora provavelmente será a Kamala Harris, não é? Eu não acho que ninguém de esquerda deva votar ou apoiar em qualquer dos partidos que representem a burguesia imperialista norte-americana. Né? Seria como alguém de esquerda apoiar aqui no Brasil o PSD, ficar entre o PSDB e o PL. Né? Não faz nenhum sentido. A esquerda tem que construir um projeto independente, e isso se constrói também disputando eleições de forma independente. O DSA tem uma fórmula mais ambígua, ou seja, ele mantém independência, mas disputa eleições parlamentares através do Partido Democrata.
Nas eleições de 2020, apoiou claramente o Biden. O DSA agora, os Socialistas Democratas da América, vão ser contra o Trump. Mas eles têm um discurso agora menos simpático, antes ao Biden e agora a Kamala Harris, do que tiveram em 2020. É uma política ambígua. Eles denunciam a natureza imperialista do governo Biden, os compromissos de Kamala Harris com as políticas imperialistas, mas disputam as eleições parlamentares, as eleições distritais dos Estados Unidos, via Partido Democrata, mas propondo criar um grande partido da esquerda norte-americana. Acho que é esse o caminho. O Partido Comunista dos Estados Unidos, ele é muito fraco, e ele tem tido já 2 ou 3 eleições da política de apoiar o candidato democrata. Eu acho isso um desastre. Né? Por isso que, se eu fosse norte-americano, meu voto não seria para o Partido Comunista dos Estados Unidos, porque o Partido Comunista dos Estados Unidos tem uma política ainda mais ambígua do que o DSA, ou seja, uma política de apoio aos candidatos democratas sem sequer construir algum caminho independente. Eu acho muito ruim a política do Partido Comunista dos Estados Unidos. Hugo Alejandro, muda alguma coisa para nós brasileiros? Muda alguma coisa para o povo palestino? As perguntas são para não perdermos energias com pauta cosméticas. Olha, a eleição dos Estados Unidos interfere no mundo inteiro. Eu disse que democratas e republicanos, Kamala Harris e Donald Trump, representam 2 alas do mesmo sistema imperialista, representam 2 alas da burguesia imperialista norte-americana. Mas eu não disse que os dois são a mesma coisa, eles são 2 alas, ou seja, eles têm diferenças entre si. Para nós brasileiros, eu creio que há uma diferença. A eleição de Trump, ela tende a exercer muito maior pressão contra o governo Lula e contra os demais governos progressistas da América Latina do que a eleição da Kamala Harris. Neste atual momento histórico, eu vejo dessa maneira. Trump é mais perigoso para o Brasil e para os governos progressistas da América Latina, incluindo Cuba, Venezuela, do que Kamala Harris. Tendencialmente é isso que eu vejo. Né? Sobre a questão palestina, a política dos dois, tanto de Biden-Harris quanto de Trump, a política em relação à questão palestina é muito semelhante. Né? Embora Donald Trump tenha uma maior proximidade com Netanyahu do que os democratas, a verdade é que tanto democratas quanto republicanos são absolutamente subordinados aos interesses do lobby sionista, e o lobby sionista reproduz a política do Estado de Israel, os interesses do Estado de Israel. Não há nenhuma diferença relevante entre democratas e republicanos para o povo palestino. E há uma diferença, você não perguntou, mas eu digo, há uma diferença em relação, a principal diferença internacional que eu creio, uma das principais diferenças de política externa que eu creio que vai haver, caso ganhe Trump, por exemplo, é em relação à Ucrânia. Por quê? Como eu já disse na minha exposição, o objetivo do Donald Trump é separar a Rússia da China. O foco de combate de Donald Trump, como ele é primordialmente econômico, é contra a China e não contra a aliança russa-China, sino-russa, a partir de uma lógica de preservação do Ocidente, da hegemonia ocidental, do sistema imperialista sobre o Oriente. Esta lógica dos democratas, que acaba levando a um certo privilegiamento dos objetivos geopolíticos, não é a do Trump. Não é que o Trump não tem objetivos geopolíticos, mas ele subordina esses objetivos geopolíticos aos interesses diretos da economia capitalista norte-americana. Portanto, o rival central para o Trump é a China. Contra a China, ele vai com tudo. Mas para ir com tudo contra a China, ele quer neutralizar a Rússia. E para neutralizar a Rússia, o Trump, se vencer as eleições, tentará o mais rápido acordo de paz possível que encerre a guerra ucraniana e que permita aos Estados Unidos se separar, ao menos relativamente, das questões de segurança vinculadas à Europa. A tendência do Trump é ter uma relação mais autônoma em relação à Europa, parar de sustentar a segurança militar europeia, e para que isso ocorra precisa neutralizar o fator Ucrânia. Né? Acho que essa política do Trump será diferente de uma eventual política dos democratas. Então há diferenças, eles não são a mesma coisa, mas eles representam a mesma classe e o mesmo sistema imperialista. Jane Câmara contribui aqui e pergunta, fazendo uma analogia com o Brasil, como as pautas identitárias atrapalham as lutas sociais de classe defendidas por Marx, por exemplo.
Jane, eu vou recorrer à explicação da Nancy Fraser, da filósofa Nancy Fraser, que escreveu sobre isso com muita propriedade. Ela cunhou esse termo neoliberalismo progressista. O que ela quis dizer com isso? Ela identificava a política dos Clinton, a política dos democratas, que também é a política de Biden, de Kamala Harris, como uma política totalmente comprometida com os interesses da burguesia imperialista dos Estados Unidos, com as reformas liberais, ou seja, com aquelas reformas que levaram a privatizações, que levaram à redução dos direitos da classe trabalhadora, que levaram à precarização das relações de trabalho, que levaram à desregulamentação dos fluxos financeiros e comerciais de capital. Mas os democratas, não apenas eles defenderam essas reformas liberais de uma maneira mais gradual do que os republicanos, de uma maneira mais comedida que os republicanos, adotando mecanismos de compensação, como os democratas, para poder ter maioria eleitoral para esta política, aceitaram absorver no seu programa certas questões que antes eram muito conflitivas, mas que, desprovidas do seu caráter de classe, passaram a ser úteis para a hegemonia burguesa nos Estados Unidos. Eu me refiro às questões de raça e gênero. É a isso que a Nancy Fraser se referia, ou seja, a questão de gênero e a questão de raça, desvinculadas da questão de classe, tratadas como temas de representatividade, elas não produziam nenhuma ameaça ao capitalismo norte-americano. Elas não tinham nenhuma conflitividade estrutural. O capitalismo norte-americano seria completamente capaz de absorver uma maior representatividade de gênero e raça sem qualquer abalo. Ao contrário, abrindo novos mercados. Né? Abrindo novos mercados junto à população negra, abrindo novos mercados junto às mulheres. É disso que trata Nancy Fraser. Portanto, aquilo que é chamado de pautas identitárias é a desconexão das questões de raça e gênero das questões de classe. Desconectadas da questão de classe, tratadas como representatividade, essas pautas são não apenas absorvíveis pela burguesia norte-americana, como são utilíssimos instrumentos de demagogia, são utilíssimos instrumentos de conquista de corações e mentes, até de gente de esquerda. Basta ver a quantidade de gente aqui no Brasil que está vibrando porque a Kamala Harris pode ser a primeira mulher negra a ser presidente dos Estados Unidos. Isso mostra a eficácia como instrumento de disputa de hegemonia das questões de raça e gênero dissociadas das questões de classe. Até gente de esquerda cai nessa esparrela. Fausta Denereas, como é que pronuncia esse nome? Denereas, contribuiu com francos suíços. Muito obrigado, Fausta. Sônia de Castro Ramon. Olá, Breno. Fez aqui um elogio. Né? Um elogio, tá, mais uma, obrigado para a Sônia, mais uma análise acima de excelente, sempre aprendendo muito com você. Muito obrigado, Sônia. Itsushi Kunteiyori também contribuiu. O PT está impondo um teto de gasto e privatizando presídios. Isso não é projeto da burguesia? Fala isso para o Itaú, Magazine Luiza e para o Campos Neto, que come churrasco na casa do Tachad. Bom, essa é a opinião do Teori. A gente é uma discussão à parte, ele exige um aprofundamento, essa discussão, sobre qual é a natureza do projeto econômico, mas nós temos que, em que pese esse debate ter que ser feito, é a opinião do Teori, não é propriamente a minha opinião, mas, de toda maneira, não é possível identificar o PT como um partido da burguesia. Ou seja, os quadros dirigentes do PT, a começar pelo presidente Lula, a imensa maioria dos seus dirigentes nacionais, regionais ou municipais, são quadros que vêm da luta sindical, da luta da classe trabalhadora, que nunca tiveram qualquer vínculo de classe com a burguesia. É totalmente diferente do Partido Democrata. Se você vai ver o Partido Democrata, vai lá, governador da Califórnia, sócio da família Getty, um dos grandes grupos econômicos do mundo. Vai lá para, se não me engano, Michigan, o governador de Michigan, puxa, é dono de uma das maiores redes hoteleiras do mundo, né? Então, há uma conexão direta. O Partido Democrata é um partido da burguesia dos Estados Unidos. Evidentemente que o PT não é isso, mesmo que a gente possa eventualmente criticar a condução que o PT dá ao governo atualmente, mesmo que se possa criticar a estratégia do PT, seria um completo absurdo caracterizar o Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil como partido da burguesia, sendo que ele é dirigido por quadros históricos da esquerda brasileira
que jamais renegaram seus vínculos de esquerda, seus vínculos internacionalistas, seus vínculos, ao menos com as ideias socialistas. Isso nunca aconteceu no PT. Então, não pode fazer essa comparação. Você pode fazer a crítica à política que o PT conduz, mas, evidentemente, na minha opinião, teoria, nós não podemos caracterizar o PT como um partido da burguesia. Norma Oliveira contribuiu, agradeceu pela volta, saudades. Obrigado, Norma. Joaquim Silvino, surgimento do novo Partido Comunista nos Estados Unidos. Eu tenho acompanhado um pouco esse surgimento, né? O Partido Comunista Americano se chama. Mais adiante a gente vai trazer notícias. Eu acho que inclusive está sendo preparada uma matéria sobre isso no site do Opera Mundi. Aliás, pessoal, nós tivemos uma reforma gráfica editorial no site de Opera Mundi. Eu quero convidar todos vocês a acompanharem o site. A gente provavelmente a nossa cobertura é a melhor cobertura internacional que tem. Então, esse tema, por exemplo, que é um tema que nem aparece na imprensa, esse assunto vai aparecer no site do Opera Mundi. Nós estamos preparando uma matéria sobre esse Partido Comunista Americano, que acabou sendo o Partido Comunista Americano, que está surgindo, entre outras várias matérias bastante relevantes, matérias, análises. Então, acompanhar diariamente o site de Opera Mundi também é uma forma de nos ajudar. Quanto maior a audiência, maior a nossa receita. Conceição Lima, que é membro do canal, e também contribuiu com o Superchat. Breno, a esquerda brasileira emburreceu? Conceição, eu acho que não. Acho que o problema não é emburrecimento, o problema é medo. Essa tese é uma tese do Vladimir Safatli, apoiada por outras vozes, incluindo a de um dirigente do PT, que é Walter Pomar, escreveu um artigo sobre isso, de que o problema da esquerda brasileira é medo. E eu concordo com essa tese. Medo. Medo do fascismo. Medo do bolsonarismo. Medo da extrema-direita. E esse medo, como qualquer medo que a gente sente na vida, ele desorganiza nossa cabeça. Quando a cabeça... E isso acontece com a esquerda brasileira e com a esquerda mundial. Quando a densidade político-ideológica cai, isso acontece com a esquerda desde os anos 90, ou seja, aquela lógica que sempre formou a esquerda de buscar uma nova civilização, um novo projeto de sociedade, a ruptura com o capitalismo, a transformação da sociedade, a ideia de revolução. Quando essa densidade foi caindo, o medo começou a tomar conta, o medo do pior, o medo de que tudo fique ainda pior. E quando a gente tem quando o medo domina, a gente se abraça a qualquer coisa para evitar o perigo que nos ameaça. Então eu acho que é isso que acontece com a esquerda brasileira. O medo de que venha o pior. E para evitar o pior, a gente topa qualquer coisa. A gente bate palma para Kamala Harris e chama ela de meu bem. É isso que eu creio que acontece com a esquerda brasileira, Conceição. Pasta Local, membro do canal, também contribuiu, muito obrigado. Josi Flá também contribuiu. Ivo Miranda também deu sua contribuição. A Luzia Mercedes. Breno, o Partido Democrata não é mais bélico que o republicano? Luzia, tendência, historicamente sim, a resposta é sim. Exatamente porque o Partido Democrata, já há muitas décadas, representa o setor mais internacionalizado da burguesia norte-americana. Como ele representa o setor mais internacionalizado da burguesia norte-americana, a tendência dos governos democratas em se envolverem em disputas militares no exterior, a tendência é maior. Como o Partido Republicano representa setores mais internos da burguesia norte-americana, sua tendência de se envolver em guerra é menor. Mas são tendências. Um e outro têm a mesma lógica imperialista, mas a tendência é que os democratas se envolvam mais em questões externas, em conflitos externos que os republicanos. Pelo menos essa é uma situação que nós podemos verificar nos últimos 60 ou 70 anos. Uma característica por conta dos interesses de classe que democratas e republicanos representam. Alberto Alves, belíssima contribuição do Alberto Alves. Eu sentindo saudades do Alberto Alves, ele sempre assiste aqui os nossos programas. Caro Breno, tenho medo das mulheres no poder. Lembra da Margaret Thatcher?
Pô, Alberto, eu não tenho medo das mulheres no poder, como também não tenho dos homens no poder. Eu acho que as classificações de gênero e raça para discutir poder, elas são inócuas, elas são inúteis. Não tem nenhuma relevância, para dizer a verdade, né? As pessoas, mulheres ou homens, importam na luta pelo poder, importam pelos projetos e pelas classes que elas representam, né? O fato de uma mulher ser primeira-ministra da Itália, que é o caso da Giorgia Meloni, não é relevante, que ela é mulher. Tanto faz. Importa o projeto que ela representa. A Kamala Harris ser mulher e negra tem alguma relevância para analisar os Estados Unidos, caso ela venha a ser eleita presidente? Nenhuma. Nenhuma. Ela deve ser analisada pelo projeto e pela classe que ela representa. As questões de raça e gênero, as questões de representatividade no que tange a discutir o poder, elas não são relevantes, né? Elas não são determinantes, elas são questões secundárias. Qual é a diferença, né, para o povo palestino se as ordens de armar Israel vêm de um homem branco ou de uma mulher negra? Nenhuma diferença, representa exatamente a mesma coisa, né? Eu acho que as discussões de raça e gênero elas têm relevância no que diz respeito aos direitos, no que diz respeito às políticas de igualdade, no que diz respeito ao fim dos preconceitos e dos privilégios, no que diz respeito aos parâmetros da sociedade e do Estado. Mas para analisar o conteúdo, para analisar o papel dos indivíduos, para analisar o que significa cada liderança, elas são irrelevantes, não têm importância, zero importância. E dar importância a isso é exatamente o jogo do neoliberalismo progressista. Tá? Muito obrigado pela pergunta, Alberto. Sei que foi uma provocação exatamente para suscitar esse debate, e é um debate realmente importante. Rogério Afonso contribuiu também. Breno, muito obrigado por sua luta contra o fascismo. Poderia mandar um beijo para minha mãe, Terezinha, ela gosta muito de você. Terezinha, um grande beijo, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Pessoal, eu dei conta aqui de todas as perguntas, a produção não tem mais nenhuma de última hora, a gente já chegou, passou um pouquinho já da 1 hora de programa, o 20 Minutos de Análise sempre termina com 1 hora, e eu quero então encerrar agradecendo a audiência, em especial a quem colaborou ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Opera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível.